o que eu acho é que não é o professor que vai decidir se ele bate com duas mãos. Eu acho que não é o professor que decide, olha, todo mundo vai escrever com a direita, ninguém escreve com a esquerda. Porra, e o canhoto? Eu tenho que te dar a opção da escolha. O professor dá a opção da escolha. Isso é um ensino baseado no aprendiz, no aluno. Muito bem, ouvintes, estamos aqui de volta com mais um episódio e o nosso convidado de honra, pela segunda vez, é o professor Daniel Rosenbaum. Professor Daniel, muito obrigado por aceitar nosso convite e seja muito bem-vindo novamente ao podcast Tenistas em Ação. Eu é que agradeço, Jefferson. Obrigado aí pela oportunidade, obrigado pelo convite. Sempre um prazer aqui estar com você, com a tua audiência e todos os colegas que entram para assistir, interessados. Então, para mim é uma grande satisfação e também uma honra e estou sempre à disposição. Professor, vamos entrar então no nosso tema principal, um tema que eu achei bastante bacana e ao mesmo tempo um pouco complexo, e eu queria que você começasse falando dele e também, bom, o tema nosso de hoje, pessoal, tendências modernas de ensino baseadas na compreensão do jogo. E professor, eu já começo te perguntando se isso é aplicável para qualquer nível de tenista, ou pensando mais no competitivo. Aquele cara que joga só no final de semana no clube, ele também tem que se preocupar com isso? Excelente pergunta. Penso que o que deve reger o teu pensamento na hora de promover tênis, ensinar, promover a participação esportiva, promover a atividade física, né? Você deve pensar em termos, primeiro, né, dos valores agregados, né? E justamente a competição não é o valor agregado. A competição é um nível de participação que é importante, que é interessante, obviamente tem seus valores, obviamente tem seu significado, obviamente tem também a influência dentro da indústria do esporte, em todos os sentidos, né? Porque as pessoas que jogam de forma amadora, familiar, social, recreativa, né? Independente, né? Eles se espelham nos grandes jogadores, nos grandes ídolos, né? Então, é importante que o tênis de competição, mas quando você cria um conceito de trabalho, você aponta para a maioria, e que são justamente os que não competem formalmente, né? Se bem que quando você joga com o teu cunhado, você não quer perder. Né? Principalmente com o cunhado, né? Vai ficar falando um monte de... Né? Vai ficar me zoando depois? Não. Então, pro teu chefe, né? O companheiro de trabalho. Então, você quando joga, você compete, né? Então, isso também tem que ter sempre em conta, mas a grande maioria não compete formalmente, né? Torneios, se dedica... E também não acho que precisaria, né? Então acho que isso aqui se aplica principalmente, né, ao que se chama, né, instrução ou escola de tênis, ou processo de ensino, né, que tenta abranger a grande maioria dos jogadores, que certamente são aqueles que não jogam de forma competitiva como a gente conhece. Professor, mas assim, quando você diz tendências modernas, houve uma mudança muito drástica assim nos últimos tempos, e se dá para você pontuar assim a partir o que é entendido de moderno, quando assim que dá para Tá, eu acho que você tem, vamos dizer assim, de forma bastante grosseira, né? Você tem dois caminhos novos, né? É propriamente dentro da educação física. Legal. O treinamento mudou. Certo. Né? O treinamento mudou. Ou seja, o desenvolvimento atlético, né? Os programas de treinamento, os conceitos e as ideias que hoje fundamentam a organização do treinamento moderno. Não é como antes, que haviam outras teorias, né, de preparação física, haviam outros formatos de treinamento, havia menos conhecimento científico, havia menos pesquisa, menos dados, né?
em todos os sentidos, né? Então é bastante recente, né? Para não entrar na história da educação física e das influências das escolas daqui ou dali, né? Mas houve uma revolução, né, na preparação física, né, em função dos conhecimentos científicos que vêm a partir da medicina esportiva, né, que vêm a partir de dados do treinamento, né, e isso fez com que houvesse uma mudança bastante significativa dentro do processo da organização do treinamento, né, e do ensino também, ensino e treinamento, né. O que há também, em termos de novas tendências ou tendências modernas na área do ensino e do treinamento, né, são também novas teorias, né? Teorias também que são bastante modernas e que aos poucos vão ganhando espaço, vão sendo aplicadas, vão ganhando experiência e resultados, em função disso se modificam ou se adaptam, né, ou surge uma segunda onda, né, dessa nova tendência, em função dessa primeira experiência, que dura 10, 15 anos, né? São conceitos da educação, né? Conceitos modernos, que se baseiam em novas teorias, né, de aprendizagem, né? Em novas teorias da psicologia da aprendizagem, tem novas filosofias de ensino, né? Tem outras formas de encarar o indivíduo como um ser que aprende, né? Eu posso basear a minha escola, vamos chamar assim, né, basear no professor. O professor diz que todos até o final do semestre, a escola diz que todos até o final do terceiro ano, a escola diz que depois de 15 aulas, certo? Uhum. A escola diz... Então, é o ensino baseado no professor, centrado no professor. O professor manda, o aluno aprende, certo? Muito bem. Uma tendência moderna no ensino é justamente basear o processo no aprendiz, basear o processo em quem aprende, no aluno, né? Então, centrar o processo no aluno significa entender suas capacidades, entender suas habilidades, entender suas limitações, entender seu potencial. Às vezes isso aí está prescrito dentro de uma faixa etária, às vezes não necessariamente, né? Vem a psicologia do desenvolvimento e nos diz que determinadas faixas etárias ou há um processo de aprendizado e de desenvolvimento dentro do processo psicológico, né, que está relacionado com o desenvolvimento do cérebro. Tudo isso são informações científicas muito modernas que também, né, servem para pautar novas formas do processo de ensino e aprendizagem, né? Então, entender que os alunos não são iguais, que esse aqui é um indivíduo, aquele é outro, que não necessariamente os dois têm o mesmo processo de desenvolvimento, que o desenvolvimento não é linear, ele tem quedas, subidas, tem momentos, tem estalos, tem estímulos, né? Então, não só o processo na área esportiva, do ensino e do treinamento dos esportes mudou, porque temos hoje conhecimentos científicos que permitem pensar e construir uma filosofia diferente, mas também dentro da área da educação, a gente pode fazer uma interdisciplinar, educação física, né, a parte física, esportiva, a parte da educação, né? Então também tem essa influência dessas novas descobertas, né, em função de estudos, né, e conclusões, né, muito no campo da pedagogia, no campo da psicologia da aprendizagem. Então, tudo isso serve para que a gente reflita um pouco mais, tem grandes pensadores envolvidos, né, para que a gente reflita um pouco mais e adote rumos diferentes daqueles que eram adotados no passado, né. Então, só para te dar uma ideia, você tem o pai que quando era criança ele aprendeu na escola ou aprendeu no tênis de um jeito. E agora, 30 anos depois, ele coloca o filho para aprender tênis. E é possível que dentro dessa escola de tênis já haja, né, um formato moderno, né, que essa escola se atualize, que os professores hoje, né, ensinem de uma forma diferente
daquela que aquele pai aprendeu há 30 anos atrás, né? É Então verdade. o pai vai ficar confuso, né? Mas quando eu aprendi a jogar tênis não era nada disso. Não era nada disso, né? Como é que agora eles estão fazendo de perda de tempo, né? Então, é outro esporte. Não, estão me enrolando, diz o pai, não vou ficar pagando, né? Então tem que haver uma comunicação, tem que haver uma satisfação para que os pais entendam que o que se faz hoje, ainda bem, não é a mesma coisa que se fazia 30 anos atrás. É claro que tem coisas que são, eu diria, não sei se dizer se perenes ou universais, né, que praticamente sempre se manterão, né? São clássicos, né? Sempre servirão de base para o pensamento, para a reflexão e para a organização das nossas atitudes, né? Então, tem coisas que realmente adotamos de forma universal ao longo dos tempos, né? Mas tem coisas que já começamos a deixar para trás porque são partes do passado, né? E que é possível ter resultados melhores hoje, né? Senão a gente não usaria o celular, senão não teria toda essa tecnologia, né? Então a atualização é importante. Legal. Professor, acho que tem um pouco a ver isso que você está falando. Esses dias eu conversei com a Vera Cleto, que foi uma grande tenista, e ela estava falando que lá atrás... Uma grande empreendedora, né, Vera? E grande empreendedora também, né? Hoje ela tem uma empresa de intercâmbio que é sensacional. Faz tempo? Faz tempo já, né? Isso. E ela estava falando que quando ela começou a fazer exercício, que ela corria na praia, por exemplo, o pessoal olhava para ela como se ela fosse uma louca e chamava ela de mulher biônica. Lembra daquele seriado que tinha lá atrás, Mulher Biônica? E que quando, lá nos vestiários, o pessoal, eles perceberam que alguns tenistas profissionais começaram a fazer ginástica, o pessoal vinha falar para elas, assim, para os outros, o pessoal, os australianos estão lá fazendo ginástica. E aquilo foi uma mudança grande, né? E que acho que a partir desse ponto aí as coisas foram mudando no esporte, né? O porte atlético dos tenistas não eram tanto como é hoje, né? Claro. Porque não só no tênis, mas também em outras modalidades, praticamente o treino era a própria modalidade. Então, os tenistas, para se prepararem, jogavam melhor de 3, melhor de 5. Está corretíssimo, né? Mas a gente sabe que a preparação física, ela não vem só de jogar tênis. Você se prepara fisicamente para jogar tênis, né? De que forma? Eu vou correr todo dia 40 minutos. Se você todo dia correr 40 minutos, você não está se preparando para jogar tênis. Você está se preparando para correr todo dia 40 minutos. Sim. Então, o que eu devo fazer para me preparar para jogar tênis? Bom, vamos ver qual é a exigência do tênis em termos físicos para criar um processo de preparação física. É possível até que em algum momento você corra 3 vezes por semana 40 minutos, mas em algum momento você só correrá 1 vez por semana 40 minutos. Depende quando, então vamos fazer as coisas com critério e não só com intensidade ou com volume, de forma desmedida, achando que fazer mais é melhor. Uhum. Ficar exausto é bom. Se não sentir dor, não é bom, sabe? Entendi. Se você não está dolorido, é porque você não treinou. A gente costuma dizer que o melhor treino é o de amanhã. O de amanhã? E o de hoje não pode comprometer o treino de amanhã. Tipo, o treino de hoje te estourou, então amanhã você não treina. Entendi. Então, o treino de hoje jamais poderá comprometer o dia de amanhã. Treinei muito hoje, amanhã não treino, então não. Talvez sim, você programe que amanhã será um dia de descanso. Mas não que amanhã não treine porque hoje fiquei quebrado. O treino não pode... A incumbência do treino não é quebrar você, é preparar você fisicamente. Sim, para evitar lesão, inclusive. Se ele quebrou você, então ele passou dos limites. Uhum. Ele ultrapassou, não pode te quebrar. Ele não pode te prejudicar, ele tem que te favorecer. Tem que te preparar para estar apto. E não passar do limite ao ponto de você não estar mais apto, né? Então, é verdade, né? Na época da Vera Cleto,
né? Ainda não tinha muito conhecimento científico, aí os australianos começaram a fazer um pouco de ginástica, um pouco de preparação suplementar. É claro que isso é nos anos 60, nos anos 70, e ainda nessa época o conhecimento que se tem do treinamento científico é muito, né, pouco científico ainda, né? A questão da ciência do treinamento vem, claro, com a escola russa, depois, nitidamente, nos anos 90, né, um pouco nos anos 80, com as Olimpíadas, já as Olimpíadas de Munique, em 72, mas basicamente o grande salto é com as Olimpíadas de Barcelona, em 92, acho que é. Né? Foi aí que a grande chavinha virou, a grande virada de chave. Aí teve uma grande mudança? Sim. Aí houve, porque passaram a ter muita tecnologia, né? Tecnologia na área da compreensão do movimento, muita medicina esportiva, muita análise, né? Do jogador em competição, do jogador em treinamento, a associação, né? Em função disso, determinar o quanto se deve treinar. Por exemplo, se eu treino por uma prova que é 800 metros, se eu me preparo para 800 metros, jamais serei um corredor de 200 metros. Sim, é diferente, né? Porque o treinamento dos 800 metros, dos 10 mil, dos 1.500, dos 400 com barreira, cada prova é diferente. Cada prova exige que eu me prepare para aquela prova. O termo é evento. Tá? Então eu tenho que me preparar e me condicionar para a performance daquele evento. Ah, não, mas se você nadar 1.500, na hora de nadar 200, você vai ser bom. Não vou ser bom. Né? Ah, mas se eu correr 10 mil metros, na hora de correr 800 eu vou ser bom. Não, o cara que corre 100 metros rasos, ele corre mais ou menos a 36 km por hora. O cara que corre 200 metros rasos, já corre a 32. O cara que corre 400 metros rasos, já corre a 29. À medida que você corre mais, a tua velocidade vai diminuindo. Você não consegue correr 36 km por hora durante 800 metros. Manter isso, né? Você não mantém. Então, o treinamento antigo acreditava que se eu consigo bater 40 bolas num determinado ritmo, na hora de bater 4, eu vou ser muito bom. Eu bato 40, agora é só 4, né? Só que bater 40 significa bater 40 num nível de intensidade que me permite terminar as 40. Se eu bater 4, é num nível completamente diferente, que se eu procuro aquele nível nas 40, eu morro. Depois da 8ª, eu morro. Você entendeu? Então, a minha preparação para rebater 40 bolas é X. E a minha preparação para bater 4 bolas é Y. Não adianta considerar ou desejar, né, que porque eu faço muito, na hora de fazer pouco, eu vou ser melhor. E isso era uma tendência que regia as versões antigas do treinamento. Quanto mais você fizer, melhor, porque na hora de fazer menos, você fará com mais facilidade. Né? Um corredor de maratona é diferente de um cara que faz 100 metros rasos, né? Um é endurance e outro é explosão pura, né? Não, o cara que corre maratona corre 42 km em 2 horas. Então ele está correndo a 21 km por hora. Que já é uma coisa absurda manter isso. Absurdo. Agora o cara que corre 100 metros em 10 segundos, ele está correndo a 36 km por hora, quase o dobro. Como ele corre abaixo, não, então vai estar em 37 ponto alguma coisa. Daqui a pouco o cara está correndo a 40 km por hora. Mas ele só aguenta 100 metros. Quando ele já termina os 100 metros, em desaceleração. Imagina quando ele termina os 200, quando termina os 800. O cara quer correr 2 horas, você vai correr a 20 por hora. Você não vai correr a 28 por hora. É difícil. Então, o treinamento acreditava que sim. Né? O treinamento acreditava que se eu corro hoje 40 minutos, amanhã corro 41. Daqui a uma semana estou correndo 45. Daqui a 18 anos estou correndo... Então, os avós são os melhores atletas do mundo, né? Exato. Porque a cada ano que passa eles fazem melhor, né? Fazem mais.
Não é verdade. Chega uma hora em que o treinamento ele é contraproducente, porque toda vez que você treina, você entra num processo de catabolismo, chama, de degeneração. Consumo proteína, consumo massa óssea, consumo minerais, o carro consome pneu, consome freio, consome amortecedor, consome combustível. Tem um desgaste, né? Você vai usar o lápis, consome grafite. Você vai usar a tesoura, consome metal. Ah, vou afiar a tesoura. Está consumindo mais metal ainda, né? Não está repondo metal. Está gastando Sim. mais, né? Mas no caso do corpo, você, ao praticar, você está comendo proteína, carboidrato, massa óssea, minerais, etc, etc, né? Então você tem que repor. O processo do anabolismo, catabolismo é quando você queima. Anabolismo, anabolizante, é quando você recupera. Né? Uhum. O processo do anabolismo se dá quando você se alimenta e repõe tudo aquilo que você consumiu e você descansa também. A musculatura precisa descansar. Precisa dar um repouso. A máquina ferve, né? Uhum. Então, tem que encontrar um equilíbrio, né? Quando você joga tênis, você joga 150 pontos, aonde 80% dos pontos você bate 3 bolas, 4 bolas, o saque mais 2, o saque mais 3. Como é que o treinamento de 150 vezes bater a bola de esquerda, vamos dizer que seja importante, como é que isso me ajuda a jogar bem tênis e ganhar um ponto, onde eu faço 3 golpes diferentes? Bater 150 vezes o golpe de esquerda vai me deixar bom em bater esquerda. Não vai me deixar bom em jogar tênis e... Né? Então, aí entra essa questão das tendências modernas do ensino, que é trazer do conhecimento científico e dos princípios de treinamento esportivo para aplicar no treinamento de tênis. Então, como é que se joga tênis? Ah, se joga assim. Pô, então vamos treinar para jogar tênis, não para bater 150 esquerdas. Em algum momento é importante bater 150 esquerdas? Talvez sim, para aprender a esquerda. Mas se no tênis você tem 8.500 golpes diferentes, por não dizer 25.000 golpes feitos, 4.750 golpes feitos. Caramba! Sim, começa a contar. Eu tenho a direita cruzada, paralela e no meio, que eu bato de dentro, de fora, que eu recebo daqui, que é alta, baixa ou média, que é com espina. Começa a multiplicar vezes 3, vezes 3, vezes 3. As combinações, né? Você já entra em 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81, 81 vezes 3, 243, vezes 3, 700, você já entra nos milhares de golpes, né? E aí as esquerdas, aí os goleiros. Então você tem milhares de golpes, mas às vezes a cada golpe você tem que bater pelo menos 400 vezes para aprender o golpe. Então, são 5.000 golpes vezes 500. É muita coisa. É muita coisa. São muitas possibilidades, né? E não só, e se você diz assim, não, para aprender o golpe você tem que fazer 500. Mas na hora de jogar pontos, você joga um ponto de 3 golpes. E nunca repete o mesmo movimento. É por isso que muita gente produz aquela frase: eu treino bem, mas na hora de jogar eu não jogo bem. O treino vai bem. Mas o treino não reflete o jogo, né? O treino não te prepara para jogar bem. Que interessante. O treino não te prepara. Então, as novas tendências no ensino e no treinamento do tênis procuram se basear em novos conceitos, em novos princípios, em novos elementos orientadores, né, que me ajudam a realmente desenvolver jogadores de tênis. Então, assim, eu sinto muito, porque eu vejo ali eu chamo de contaminação, né, no YouTube, ou nas redes sociais, no Instagram, né, no Facebook, né, muitas publicações de treinamentos onde você percebe que são treinamentos que eles não são condizentes com essas novas teorias. Então você vê ali um professor lançando,
Então você percebe ali criancinhas pequenas, em vez de estar num ambiente de movimentação criativa ou espontânea, num ambiente onde a criança ela produz seu próprio movimento, sobe um murinho, pula, se pendura, como um bom e velho parque, né? Que tinha os brinquedos, tinha areia, né? A criança se equilibra. A criança, ela provoca seus próprios estímulos, suas próprias aventuras, né, motoras, né? Sabe? A criança brincando com a bola, explorando a bola, o muro, a pedra, sei lá, né? Hoje você vê escadinha, conezinho, e aí o camarada, depois de fazer não sei que circuitinho, aí ele chega e bate uma bola, e o professor manda a bola certinho, e o aluno imita o... Sabe, né? Tudo engessado, tudo dentro de um padrão, tudo dentro de um movimento que é o professor que diz que o movimento é assim, a escada diz que o movimento é assim, sabe? A barreirinha diz que... Né? Então, você não percebe ali uma oportunidade de aprendizado espontâneo, criativo. Você acha que ficou muito industrializado? Boa, ficou totalmente industrializado, pasteurizado, e inclusive, né, o pessoal acha que ao fazer assim está fazendo bem feito. Olha então, só. uma tendência moderna, né, uma abordagem, né, moderna no ensino é justamente permitir que o aluno seja ele o protagonista do seu próprio aprendizado, ele que provoque seus próprios estímulos, ele que seja um camarada mais imaginativo, né? Mas por que se diz que tem que ser mais lúdico? Né? Não, aqui é lúdico, tem brincadeira, né? Então, lúdico vem de ilusão, o cara se ilude, então o cara pensa no momento que ele está representando um papel, né? Ele está ali se fantasiando de alguma coisa. Isso é lúdico. Não é porque tem brincadeira que é lúdico. Lúdico é porque o cara entra num processo de ilusão, né? de representação, de imaginação. Ele pensa que é Batman, ele pensa que é, sei lá, ele está ali achando que, né? Ele se fantasia, ele representa um papel. Não por acaso a palavra brincar, jogar, representar ou tocar um instrumento em inglês, né, ou em outras línguas, é to play, né? A mesma palavra você usa para representar papéis, para tocar instrumentos, para brincar, né? Então aqui também, né? É lúdico porque aqui tem brincadeiras. Não, é lúdico porque você desperta a imaginação e o processo ilusório do camarada que está aprendendo. A partir do momento que ele tem que fazer um movimento totalmente fechado, orientado e organizado pelo professor, e se não faz assim, ele vai lá e corrige, tem que estar dentro desse molde, né? Pô, e não tem processo lúdico nenhum. Sim. Né? Não tem processo imaginativo nenhum, não tem expressão, né? Então, justamente é o que se procura. Aí o cara disse, não, mas se eu deixar o cara aprender do jeito dele, ele vai aprender todo errado, né? Eu tenho que dar para ele padrões. Eu acho que a primeira coisa que viria, eu acho que no pensamento de um professor seria esse, né? Mas se eu deixar, vai virar bagunça, né? Boa, se eu deixar, vira bagunça, né? Aí eles dizem, mas o que o pai vai dizer assim? Que eu deixo ele aprender desse jeito, né? Então tem ele mesmo que não se satisfaz com essa, vamos chamar essa nova possibilidade, não se satisfaz com essa nova proposta. Para ele está faltando alguma coisa, e também ele tem que enfrentar o pai que fica olhando ali e diz, peraí, eu não vou ficar pagando para o meu filho ficar brincando, né? Eu quero que ele aprenda o correto. Então você tem que também fazer toda uma assessoria ali para os pais, assim, pai, vem cá, deixa eu te explicar aqui, né? O que é o correto, o que é o mais adequado, o que é mais interessante dentro do processo, né? Que ele primeiro desenvolva esses aspectos, esse arsenal, né, de possibilidades, que no nosso caso são possibilidades motoras, né, de movimentos, e com o tempo ele vai chegar num padrão. Óbvio, né? Ele vai ser o melhor dos padrões. A questão é que se você permite que a base seja construída
a partir dessa liberdade, né, desse repertório amplo e vasto, vai ficar muito mais fácil depois chegar num modelito convencional, com razões, sabe, mecânicas, né? Sabe? Faz assim porque mecanicamente é mais adequado, né? Aí também tem quando você ensina a mecânica de um movimento, você também entra em princípios científicos, né? Leis da física, leis do movimento, né? E tal. Então ali também é importante que haja um processo científico, mas da mesma forma há um processo científico na hora de estabelecer que o iniciante, a criança, ou aquele que está num processo de contato e familiarização, tem que ser um contato orgânico, né? E não imposto, né? Tem que ser um contato de integração entre o camarada e o conteúdo, e não o cara simplesmente aprender aquele conteúdo e pronto, né? Porque a escola acha que isso é bom. É isso que você fala lá no teu material, lá no material de jogador, o conceito do jogador ideal tem a ver com isso? O conceito do jogador ideal é um conceito futuro, é um produto final. Tá? Queremos, ou seja, não tem. Qual é o jogador ideal? O saque do Raonic, a direita do Federer, a esquerda de não sei o quê, a mentalidade do. Não é? Então você tem qual é o conceito do jogador ideal, né? Certo? Ok. Então é um tipo ideal, é uma ideia, assim, é um projeto ao qual você pretende chegar porque você acha que o jogador dessa forma é a melhor apresentação, né, de um produto de jogador, né? Mas a gente fala do jogador ideal porque a gente fala. Aí o buraco é um pouquinho mais embaixo, já que assim. A gente fala que quando a gente joga jogos, porque a abordagem baseada na compreensão do jogo, né? Então o que é o jogar jogos? Né? O jogar jogos é uma forma de passar o tempo, se divertir, tem caráter educativo, construir, respeitar, manter, aperfeiçoar as regras, tem o caráter social, de que todos respeitamos as regras, porque assim podemos jogar sempre. Porque se eu infrinjo as leis e as regras, de repente ninguém vai querer jogar comigo, ou amanhã aquele jogador não pode jogar porque eu dei um chute abaixo da cintura, né? Você está lendo o que a Thelma está escrevendo? Ela deixou aqui. Às vezes treinamos bem e no outro dia joga totalmente tudo errado. Professor, para essa resposta, isso foi um desgaste do corpo ou só mental mesmo? Na frase, valendo! Na hora que fala o play, né? Se na hora do jogo é valendo, na hora do treino é valendo. Se na hora do treino não é valendo, quando for valendo, você não treinou para valendo. Então, na hora do jogo valendo, na hora do treino valendo. Você já tem vai que criar situações mesmo, né? Claro, tem que haver tem uma frase que diz assim, né, que o melhor treino é aquele que mais se assemelha à realidade psicológica do jogo, né? E se na hora do jogo eu fico nervoso, na hora do jogo me dá branco, na hora do jogo eu fico frustrado, então, né? Bom, bem-vindo ao jogo, né? Por isso, jogar jogos é uma situação tremendamente desagradável, mas que todos nós adoramos. Então, exatamente. É como se voluntariamente nos colocássemos em situações desagradáveis, porque podemos ganhar ou perder. Então, essa é a excitação, esse nível de ansiedade, de nervosismo que o jogo provoca, ele é interessante, porque é uma situação complicada, né? Mas ela é gostosa. É uma situação tensa que gostamos de estar dentro dela, por mais desagradável que ela possa parecer, frustrante, irritante, você quer quebrar tudo e já não joga mais, mas a gente gosta tanto dessa situação que se coloca dentro dela, né? Então, por isso que é sumamente interessante, né? É claro que é uma situação de mentirinha, né? Sim. Mas por mais de mentirinha que seja, eu me sinto ali, né, sofrendo com os efeitos do jogo, né, os efeitos mentais e psicológicos do jogo, né? Mas eu sei que é de mentirinha, mesmo assim eu levo a sério, né? Exatamente. Uma representação de um papel, é verdadeiro, ali na hora
né? Na hora custa, né? Então, porque ninguém gosta de perder, né? Então tem que estar acostumado a ganhar, a perder, a entender que ganhar é normal, mas perder também é normal. Não sempre se pode ganhar, não sempre se perde também, né? Então, o treino tem que te colocar dentro, no mínimo, uma boa parte do tempo, o treino tem que te colocar em situações de pressão, em situações de jogo, onde você esteja se acostumando a lidar com esse tipo de pressão psicológica. Senão o treino não tem pressão, né? Aí eu aprendo a nadar na banheirinha e tudo mais, mas na hora eu tenho que ir lá para o mar, tem onda, tem tempestade, tem tubarão, tem medusa, tem, não é? Água-viva, tem banco de areia, sei lá, tem correnteza. Então, o treino não pode ser uma situação totalmente protegida, benéfica, aonde treino de forma irresponsável porque não custa no bolso, não dói, sabe? Se eu erro, não tem problema, o professor manda mais de uma bola. Né? Se eu perco o ponto, não tem problema, sabe? Né? Tem que treinar com responsabilidade e com a devida consequência. O que é interessante dentro desse processo é que quem joga muito tênis, quem joga jogos, não é? Na hora do treino, ele sabe levar a representação, a ilusão, né, do jogo para o treino. Uhum. Quando ele treina, ele faz a ponte de ligação, estabelecendo que se estou treinando aqui, é porque amanhã vou estar jogando lá, né? Então o treinador diz assim, Jefferson, onde você está agora? Estou aqui na quadra, professor, estou treinando. Não, você já está no torneio, você entendeu? Você já está no jogo. Se você diz que você está aqui treinando na quadra, numa boa, alguma coisa no treino não está tão bem, né? Como? Você já tem que estar... Se você está treinando, você está se preparando para o jogo. Não sei se o jogo é daqui a 2 semanas ou daqui a 2 horas. 2 horas não, né? Daqui a 2 dias, amanhã. Mas se você está treinando com um objetivo já muito bem estabelecido, que é na hora em que eu jogar. Né? Então, no treino, você já está se iludindo de que você está jogando. Mas você precisa ter muita experiência de jogo para saber trazer esse cineminha do jogo para o treino. Não é? Você entende, Jefferson? Entendo. Você precisa trazer o cenário do jogo para o treino. Para você professor, no treino se iludir. Então isso não depende só. Então isso não depende só do professor, né? Depende. O aluno também tem que vestir essa ilusão, né? Ele tem que encarar esse personagem, né? Gostei desse termo que é vestir essa fantasia, vestir a roupa do jogador, né? A pele do jogador. É verdade, mas ele só vai conseguir vestir a pele do jogador se ele jogar. Entrar mais em situações, né? Ele não vai conseguir trazer um cenário em que ele não... Eu nunca tive lá. Como é que eu sei que é o mar, que tem correnteza, banco de areia e tubarão? Eu só conheço a piscininha aqui de casa, do clube. Você tá lá. Essa representação, ela tem que ter um fundamento, que é a experiência da situação real. Exatamente. Para transformar o treino o mais real possível. Você já está no jogo, cara. Você está treinando, o jogo começou aqui, não começa quando sabe, o juiz apita. Começa antes, né? O jogo começa no treino. O treino é o início do jogo. Mas você precisa saber o que é o jogo para fazer com que o treino tenha esse vínculo. Então, o jogador que é iniciante joga pouco, não é, Jefferson? Tem pouca experiência de jogo. Exato. Então, o que tem que fazer? Tem que fazer com que ele aumente muito a experiência de jogo para saber o que acontece no jogo e trazer para o treino essa representatividade, essa ilusão, essa representação. Né? Então, o iniciante precisa treinar muito? Não, o iniciante precisa jogar muito. Certo? O jogador avançado, ele joga muito. Uhum. O jogador avançado joga muito, joga 60, 80, 90
90 jogos por ano. Na hora de treinar, ele faz a ponte. O iniciante, que adianta ele treinar? Tem que jogar. Então, essa tendência moderna no ensino, baseada na compreensão do jogo, que aponta para que o jogo é mais importante como experiência na formação do jogador do que o treino, o que eu tenho que aprender? Eu tenho que aprender a jogar ou eu tenho que aprender a sacar? Tenho que aprender a jogar. Posso sacar mal e jogar. Mas não posso treinar meu saque até que ele fique bom e nunca joguei tênis. Então, na hora, eu tenho um bom saque, mas eu não sei jogar. Não posso desperdiçar o tempo do treinamento e da preparação em melhorar minha condição físico-técnica. Quando na hora do jogo, o que está em pauta é minha condição tático-mental, psicológica. É claro que a parte técnica e física, eles estão ali acoplados, né, envolvidos. Mas não adianta estar bem fisicamente e ter bons golpes, mas na hora do jogo eu digo, putz, como é que eu ganhei esse cara? O que eu faço para ganhar? O que eu faço quando ele fala que foi fora e eu sei que foi dentro? O que eu faço quando a gente esqueceu a contagem e eu digo que está 40-30 e ele diz, não, está 30-40? O que eu faço quando eu acho que já perdi esse jogo? O que eu faço quando eu não gosto porque ele joga assim e dessa forma eu não gosto de jogar? Você entendeu? Então, jogar implica em ter uma experiência dentro do próprio jogo que não só me permite, na hora de treinar, fazer essa transferência, mas que me permite também, na hora de jogar, saber como se joga e encontrar caminhos para me aproximar da vitória. Quem joga, joga para ganhar. Não é? Ninguém joga para perder. Certo? Inclusive, quem joga... Se você joga contra um cara que gosta de perder, você diz, não vou jogar com ele, não vai jogar com ele. Ele perde de propósito. Não tem graça, né? Eu quero um adversário que queira ganhar de mim, né? O aluno diz assim, pô, professor, joga sério, né? Você não está jogando sério, né? Então, tem que jogar sério. Mas, então, voltando ao tema do jogador ideal, se você quiser, voltamos, porque você tinha feito uma pergunta sobre isso, Jefferson. Você lembra? Sim, lembro. Então, o jogo tem seus objetivos, né? Seus objetivos com relação à saúde, como modalidade esportiva, né? Tem objetivos educativos, o jogo é um fenômeno dentro da humanidade, né? Dentro dos seres humanos que inventaram o jogo, né? Uhum. E um dos aspectos do jogo, é que ali estão representadas as relações de poder. Tudo bem? Ok? Como animais sociais, estabelecemos relações de poder, relações de interesse, aonde entramos em acordos, aonde eu digo assim, tá bom, Jefferson, eu deixo você controlar uma parte e você diz, tá bom, eu deixo você controlar outra, porque se só um controla, o outro não vai querer jogar, não é? Então, tem o líder que tem certo controle sobre o grupo, mas ele sabe que o grupo pode também derrubar o líder, né? Então, na nossa brincadeira social, na nossa organização social, ela é construída por relações de poder, relações de controle, relações de interesse. Né? Me interessa ser bonzinho com você porque ganho. Né? Se eu sou ruinzinho com você, em algum momento eu perco. Né? Sabe, né? Então, quanto eu sou bonzinho com você, até quanto eu deixo você ser ruinzinho comigo. Então, essas relações de poder, de interesse, de controle, elas estão ali inseridas dentro do fenômeno que é o jogo. Né? Eu controlo você, né? Eu não deixo você pegar essas cartas, eu controlo você, eu sei que, né, você tem isso aqui, eu não vou deixar você colocar essa peça no dominó, eu controlo você, porque eu marco sua pressão. Então, todos os jogos, eles têm ali uma representação muito clara das nossas relações de interesse
de poder e de controle. Tudo bem? Tudo bem. Okay? É como se fosse uma imitação da vida real. O jogo é uma imitação da vida real, só que de forma um pouquinho menos ameaçadora, porque é uma forma divertida de imitar a vida real na forma de jogos. É o que o ser humano inventou. O cachorro não faz isso, a formiga, o elefante. O ser humano inventou o jogo como uma representação onde ele mimetiza, se diz, ele imita, né? Ele brinca da vida real. Onde ele mata, onde ele morre, mas no fim, amanhã todo mundo vai jogar de novo. Por isso a revanche é tão importante, até como elemento educativo, né? De que amanhã jogamos de novo, amanhã jogo com a experiência de hoje. A vida não tem segundo tempo. Não adianta, não, eu vou começar tudo de novo, vou fazer melhor e não vou fazer as besteiras que eu fiz, né? Porque agora eu aprendi. Né? A vida não te dá essa chance, né? De você, em vida, ter uma nova vida. Então, o homem inventa um jogo para ter muitas possibilidades, para ter muitas vidas, né? E a cada vida jogar um jogo melhor, ser um adversário. Então, essa função do jogo que imita a vida e te dá a possibilidade de viver mais vezes, né? Até mesmo para melhorar a tua capacidade de controlar o outro. Aí vem o treinador e diz, você viu o que ele fez? Você viu que, né, amanhã você vai jogar de novo com ele? Amanhã você não vai deixar. Amanhã você não vai deixar ele ter esse controle. Amanhã você vai exercer controle. Então o jogo te permite esse exercício de tentar novamente controlar e não ser controlado. Né? Sim. Por isso que tem o conceito do jogador ideal, que é o jogador duro de controlar. Difícil de controlar. Difícil de controlar. Esse cara é difícil de controlar. Ele tem sempre uma carta na manga, ele tem sempre um truque, ele tem sempre uma saída. Você faz isso, ele tem uma solução. Você põe um problema, ele vai lá e resolve. Né? Então, esse conceito do jogador ideal, é difícil cansar esse cara, hein? Ele não cansa. Faço tudo ele está bem preparado fisicamente. O jogador ideal está bem condicionado fisicamente. Para jogar tênis, não para nadar 15 mil metros. Exato. Para jogar tênis, não para atravessar o Canal da Mancha. Então esse cara, fisicamente, ele está bem condicionado. É duro de cansar. Esse cara você não mata. Uhum. Mentalmente, esse cara é muito forte. É duro de abater esse cara. Ele não vai se dar por vencido. Ele não vai se desmotivar. Ele não vai entregar o jogo. Ele não vai desanimar. Ele vai manter níveis de concentração e confiança. Esse cara não vai achar que está tudo ganho né? E aí ele escorrega no tomate. Certo? Então, fisicamente condicionado. Duro de abater. Mentalmente fortalecido. Né? Duro de entrar na cabeça dele. Tecnicamente competente. Ele tem todo o arsenal e as ferramentas. Taticamente disciplinado. Na hora em que isso acontece, ele tem essa resposta. Na hora em que ele joga aqui, ele tem esse comportamento. Então, o conceito do jogador ideal é o conceito do jogador que é duro de controlar. Então, você, como alguém que joga e quer exercer relações de poder e controle e interesse sobre outros, com esse cara é interessante que você traga ele para a rede. Mas ele joga bem na rede. Esse cara é interessante que você faça ele correr de jogador. Ele não cansa. Esse cara é interessante que você faça ele atacar. Ele ataca bem. Então, o que é interessante que eu faça com ele? Dentro dessa construção de relações de poder, controle e interesse, que estão ali representadas dentro desse fenômeno humano que se chama o jogo. Né? Então, ali entra esse conceito do jogador ideal, o jogador duro de controlar, né? Eu achar um jeito de meter o dedo na ferida do outro, né? E o outro vai fazer a mesma coisa comigo, né? Exatamente. Cada um vai procurar. Mas isso é abordagem baseada no jogo, né? Aonde dói?
Aonde ele quebra? Aonde ele não gosta? Aonde... Então, quando o treinamento é muito baseado na tua competência técnica, naquilo que você faz bem, e naquilo que você tem que melhorar, e no golpe que você tem que melhorar, e no Jefferson que tem que melhorar, todo o treinamento é muito baseado em você. Quando na hora de jogar, você joga contra ele. Então o treinamento tinha que ficar muito mais baseado em aquilo que você vai fazer contra ele. Não aquilo que você vai fazer para melhorar o teu. Você entendeu? Entendi. O treinamento é muito baseado na melhora do jogador e não das suas capacidades. E não da melhora do jogador como alguém que tem que vencer um adversário. Entendi. Então a abordagem é baseada não no jogo, e sim na construção de um jogador, e não na construção de alguém que vai ganhar de um outro. Como o conceito de jogador, ele está mal interpretado. Uma visão que eu tinha é que aulas em grupo, elas eram mais... tinha a possibilidade de ser mais dispersas. E no teu material você aborda aqui, né? E de que forma que a gente pode se aplicar tudo isso que você está falando, né? Treinamento integral, aulas em grupo, né? Claro. Comenta um pouquinho sobre isso, professor. Porque na aula em grupo, você treina com outros. Uhum. Você não treina com o professor. Você não é a estrela e o professor está só para você. Então você está ali dentro de um contexto grupal, onde você, em primeiro lugar, coopera com o grupo. Uhum. Você faz parte de um grupo. Tem que ter um ambiente agradável, tem que ter um ambiente de camaradagem, onde as pessoas elas se auxiliam mutuamente, onde elas aprendem de forma recíproca, né? Onde um se aproveita da informação do outro. Né? Então já há um contexto social interessante na aula em grupo, né? Você já tem ali um gatilho importante para construir virtudes, né? Construir elementos bacanas, né? Na questão da convivência das pessoas. Né? Então tem um fator social educativo, né? Da regra, da tolerância, da paciência com o outro, né? do entender que o outro também está aprendendo. Então, o grupo é importante ali como contexto, não só onde tem a comparação, mas também tem justamente a solidariedade, né? Ou seja, eu também levei um tempo para aprender, então eu também, alguém me ajudou, né? Eu também tive essa dificuldade, agora eu te ajudo, né? Então, esse contexto social da integração e da interação é fundamental na aula em grupo. Então, um papel educativo, social importante. Agora, na aula em grupo, eu também conheço muitas pessoas com as quais eu posso treinar, vamos treinar na quinta? Vamos vir antes da aula? Vamos ficar, né? Não só você conhece pessoas, amigos e tal, mas também você tem um círculo maior de tenistas com quem você pode treinar, também pode jogar contra, né? Então você tem esse cara, você tem aquele, um que é mais jovem, outro que é mais velho, você tem um que está melhor de condição física, você tem talvez homens e mulheres treinando juntos, adolescentes e adultos, enfim, você tem uma variedade interessante que na hora de jogar também você termina tendo vários adversários, né? Porque cada jogador é diferente. Então você pode encontrar na aula em grupo possibilidades de ter adversários diferentes. Isso enriquece muito o teu jogo, né? Uhum. Então ali na aula em grupo é importante. Sem, obviamente, deixar de comentar que a aula em grupo economicamente é muito mais viável, né? É verdade. Então a aula particular, eu acho que ela é importante, ela tem uma característica e uma finalidade, mas eu acho que a aula particular ela tem que entrar como uma espécie de compensação da aula em grupo. Você tem aula em grupo, em algum momento você tem uma aula particular. Onde você tem aula particular, você tem que fazer aula em grupo. Entende? Se você só está na aula particular com o teu professor, aí é que você não aprende mesmo. Você não aprende com o professor, você aprende com o teu colega. Né? E tem uma frase bacana que diz que educar
é educar para a independência. A aula particular, a aula privada, é uma aula onde você depende do professor. Né? Quando você constrói uma aula em grupo, você ensina os alunos a treinarem de forma independente. Amanhã vocês podem combinar e treinar juntos, sem mim, de forma autônoma, independente. A iniciativa de vocês. Então, a aula em grupo proporciona esse gatilho que é tornar os jogadores independentes. Senão o cara só treina quando está o professor, o cara só joga com o professor. O cara já, né? Se o professor lança a bola, né? Aí ele vai bater com o outro, não quero, não gosto, eu só jogo com o professor. Né? Só que a bolinha na altura da cintura. Ele não está pronto e preparado para jogar, ganhar, perder, porque quando ele joga com o professor, perder é o natural, né? Poder ganhar já é uma realidade que vai fazer com que você prove se você é capaz de ganhar. Do professor eu não consigo ganhar, então não tenho que provar nada. Eu tenho que provar, fiz um game no professor, estou bem, né? Sabe? E a ideia é que você jogue com outras pessoas. O professor já sabe jogar. Você pode até jogar com ele, né? Muito bem. Então, com relação à aula em grupo, né, eu gosto muito, né? Porque eu acho que a hora em que se joga tênis é um momento social. É um momento onde as pessoas vão se encontrar. Tênis, futebol, né? É uma boa desculpa para encontrar pessoas também. Então, acho muito legal esse papel de congregar, de integrar e também de fazer com que as pessoas aprendam a conviver em grupo, né? Sim. É uma lição de cidadania também, né? Onde se você é egoísta e acha que você sempre tem que ser aquele que recebe mais atenção, não é assim, né? Então, acho que é um bom espaço para aprender regras de convivência, né? Imagina, a criança é filho único em casa, então ele tem toda a atenção dos pais, né? Sabe? Vai na aula de tênis, vai na aula de natação, vai estar com muitas crianças, né? É importante, ele compensa ali toda a atenção, agora ele divide com outros, né? Vai se socializar. Aprende a viver a vida sem que tenha alguém prestando atenção nele também. Ele não é o centro do universo, né? Não é, exatamente. Não é. Professor, e aí você fala uma coisa que eu achei interessante, que é assim, o treinador versátil é aquele que identifica as necessidades individuais dos alunos e as considera ao programar os exercícios das sessões de treinamento em grupo. Então, quer dizer, você está fazendo uma aula em grupo ali, mas o professor tem que estar atento para sacar o que é específico de cada aluno que está ali naquele grupo, né? E é um pouco complicado isso aí, né? Não é não? Fala sobre isso. Eu acho que é uma dor de cabeça gostosa. É uma dor de cabeça, sim, é complicado. É muito mais fácil você colocar todo mundo numa tabela Excel, dá para todo mundo uma mesma prova, não é? Ou seja, a burocracia do ensino facilita o professor. O ensino é burocrático porque facilita quem dá aula. Sim. E a burocracia está no horário, a burocracia está na quantidade de horas aula, a burocracia está no conteúdo que você tem que passar dentro daquela aula, e a burocracia está dentro da avaliação, e a burocracia está dentro da expectativa de resultados, né, de rendimento, né, em relação à assimilação dos conteúdos, seja lá qual for. Então, há toda uma burocracia no ensino. Ela facilita a escola, porque ela diz que todos vocês são iguais. Todos têm o mesmo manual, todo mundo... Ok, perfeito. Você tem que jogar entre dois campos ali. Você sabe que tem conteúdos que são importantes que todos atiram, ok? Uhum. Você tem ali objetivos de ensino que são para todo mundo, certo? Sim. Ok, perfeito. Muito bem. Porém, nem todos assimilarão esses conteúdos na mesma hora. Exato. Cada um tem o seu tempo, né? Ou porque um tem uma idade diferente, ou porque um tem experiências anteriores diferentes, ou porque um se chama Joãozinho e outro Pedrinho, ou porque um ficou doente e faltou 3 aulas,
ou porque um tem menos interesse e o outro tem mais, ou porque um faz sozinho em casa e o outro não tem tempo, ou porque um faz 1 hora por semana e o outro faz 3. Não sei, certo? Tem muitos elementos e muitos fatores que fazem com que os alunos sejam diferentes, né? Inclusive a questão genética, né? Quem são os pais, enfim, né? A questão cultural, da onde ele vem, que formação ele recebeu, que estímulos, não é? E que exemplos, ou seja, mas de alguma forma você tem que manter algum tipo de homogeneidade para criar uma turma, porque você quer criar turmas. Você não tem como ensinar. Primeiro que você acredita na questão da equipe, da turma, como gatilho social, como gatilho educativo, certo? O grupo. Uhum. Então você tem que promover a possibilidade de ter grupos, certo? Muito bem. E na hora que eu tenho um grupo, uma criança tem 6 anos e a outra tem 9. Posso ou não posso? Devo ou não devo? O que decido? Por exemplo, a menina tem 7 anos e a mãe tem 32. Elas podem aprender a jogar tênis juntas? Podem, né? Por que não? Apesar de cada um ter sua característica, né? Claro, não, e tem diferenças de idade, raciais, de experiência motora, mas tem espaço ali para que haja alguma coisa em comum. Então, o professor, é importante que ele encontre coisas em comum, apesar das diferenças entre os alunos, certo? Uhum. E coisas diferentes para cada um dos alunos, porque eles são diferentes. Sim. Apesar de estarem trabalhando objetivos comuns. Tá? Então, saber estabelecer as diferenças e saber estabelecer as igualdades também. Né? E saber respeitar as diferenças, apesar de manter igualdades. Então, por exemplo, o exercício pode ser o mesmo, ou a brincadeira pode ser a mesma, só que o grau de dificuldade pode ser diferente. Né? Aqui, eu estou sentado na mesa e tem um quebra-cabeça de 300 peças. Ele tem um grau de dificuldade, as peças são desse tamanho. Se fosse um quebra-cabeça de 1000 peças, a pecinha é desse tamanho, fora que é 3 vezes o número de peças. Sim. Agora, tem criança pequena que quebra-cabeça tem 4 peças só. São 4, desse tamanho. Então você tem o brinquedo, ou vamos chamar o objetivo de ensino, que é montar um quebra-cabeça, mas você tem para uma criança de 3, 4, 5, você tem para uma criança de 10, 11, 12, para adultos, e talvez para uma criança de 7 anos seja uma personagem do Disney, e para um adulto seja a muralha da China, sei lá, né? Uhum. Um tema turístico, não é? Então, sim. É quebra-cabeça? É quebra-cabeça, mas você conseguiu diferenciar porque você tem públicos diferentes, né? No tênis, você pode também manter padrões de exercícios uniformes, mas o grau de dificuldade ser diferente também, né? Embora você possa até equiparar. Então, encontrar objetivos comuns para toda a turma, sabendo que pode haver uma expectativa de rendimento homogênea, mas pode haver também diferenças entre os alunos, onde um aprende mais rápido, outro aprende mais devagar, um tem que estar num certo nível de dificuldade, outro num outro nível de dificuldade, né? À medida que os jogadores vão evoluindo, eles vão diminuindo as diferenças, não é? E a homogeneidade se torna maior. Mas isso não quer dizer que você tenha 2 jogadores super avançados e um precise treinar muito mais o jogo de fundo defensivo e o outro precisa treinar muito mais o jogo de ataque subindo a rede. Uhum. E por serem 2 jogadores diferentes, e não sei por que razões, mas um é muito bom no jogo de ataque, tem que melhorar o jogo de defesa. Outro é muito bom no jogo de defesa, tem que melhorar o jogo de ataque. Um, particularmente, vai ter que jogar aqueles torneios, porque ele tem determinado ranking, e que se joga naquele lugar, com aquela temperatura, com aquela condição e aquela quadra. E o companheiro de treino vai para um outro lugar, onde se jogam outros torneios,
com outras características. Ele tem que fazer uma preparação para aquele, de uma vez para aquele. Não é? Treinam juntos, mas cada um... Né? Então, você tem alunos dentro de um mesmo contexto, até mesmo homogêneo, né? como nível, né? Por idade, por capacidades e habilidades, mas tem uns que tem que trabalhar um pouquinho mais o golpe de esquerda e outro um pouquinho mais o golpe de direita. Um no saque tem que treinar um pouquinho mais o lançamento da bola e outro tem que treinar muito mais ao bater, ficar equilibrado. Embora todos tenham que treinar todos os tópicos, né? Eu acho que é interessante em alguns momentos você ter conteúdos gerais, onde todos trabalham, por exemplo, vamos sacar agora com o mesmo objetivo. Por exemplo, sacar equilibrados em cima de uma cadeira. Por exemplo, ou sacar sem mexer as pernas, ou sacar olhando a bola. Tem horas em que os objetivos são iguais para todos. Talvez você tenha mais facilidade em sacar em cima da cadeira do que eu. A nossa diferença individual vai fazer com que a assimilação do conteúdo esteja em níveis diferentes. Mas isso não quer dizer que você não deva sacar em cima da cadeira, não é? Ou eu tenha que fazer, porque estamos em níveis diferentes de rendimento com relação àquele exercício. Você vai melhorar, eu vou te alcançar, ou não importa. É um objetivo que continuaremos treinando até talvez equipararmos nosso nível de rendimento ou não. Mas são objetivos para o grupo. Eu tenho que entender perfeitamente. Eu não posso dizer assim, Jorginho, você vê que o Jefferson faz bem, você tem que fazer bem que nem sabe, né? Eu posso usar, olha como o Jefferson já vem aprendendo, olha como ele faz. Você vai fazer como ele também, você vai conseguir. Então, eu posso utilizar o elemento da comparação de forma positiva, dando crédito a quem já se esforçou e aprendeu, e também oferecendo isso como exemplo de que você também, assim como ele aprendeu, você também poderá aprender. É toda uma magia. O que você não deve fazer é dizer assim, por exemplo, como os pais dizem assim, teu irmão quando tinha 8 anos ele já fazia isso sozinho. Agora você tem, sabe, né? Não é porque um fazia que o outro tem que fazer. Então, não é porque um aluno consegue que o outro tem que conseguir. Tem que haver um respeito dentro das individualidades, aonde eu penso que mais desponta como elemento diferenciador é o ritmo de assimilação, o ritmo de desenvolvimento e o potencial de aprendizado. E ele não é constante, ele oscila. Tem horas em que você tem um potencial de aprendizado maior, tem horas em que ele é menor, tem horas em que você decola, tem horas em que você estagna, tem horas em que... Entender que os alunos, por mais que estejam numa aula grupal, e por mais que estejam aprendendo mesmos conteúdos dentro de mesmos objetivos de exercícios, né, o rendimento não será igual. É interessante porque eu posso apresentar um modelo de saque. Eu tenho 5 alunos que vão seguir o mesmo modelo de saque, mas você terá ali 5 saques diferentes um do outro. Também saber entender a individualidade dentro do estilo pessoal, digamos assim, da expressão pessoal. Todos seguirão o mesmo modelo. Em algum momento tem que seguir um modelo. Mas cada um terá a sua versão do modelo também. Então, entender que há uma individualidade também na interpretação e na performance do modelo é um respeito à individualidade e às diferenças. Professor, eu acho que dá para comentar, a gente vê, por exemplo, jogos dos profissionais, jogadores da ATP e da WTA, né, no caso das meninas, as tops, e você vê de repente ali um jogador ou uma jogadora que tem um movimento estranho. Mas se ele tem aquele movimento estranho e ele está entre os tops, quer dizer que foi respeitada a individualidade dele nisso que você está falando, né? Ele tem uma individualidade, é diferente, não é igual aquela direita ou aquela esquerda bonitinha, mas ele se mantém ali, né? Isso é muito interessante, Jefferson. Você tocou num ponto chave ali, num ponto crítico, às vezes dói, né? E o dilema do professor é, deixa ou não deixa? Mantenho ou não mantenho? Mudo ou não mudo?
Porque às vezes o que o cara faz é uma coisa que funciona bem quando ele tem 10, 12, 14 anos. E você diz, pô, tá ganhando, não vou mudar. E chega lá na frente, já fica mais difícil fazer a mudança. Então ele mantém esse padrão. Aham. Mas em algum momento, se esse padrão assim, alguma coisa no meu olho diz que, sabe, né? A parte estética, pô, esse padrão, eu vejo que tem furos ali. Posso atacar ele. Então, quando o padrão não é muito dentro da conformidade, não sei exatamente por quê, ou porque não se mudou, ou porque era bem sucedido, ou porque houve resistência, ou porque não houve consciência de que uma mudança, como é que se diz, com precaução, né, para os problemas futuros, né, não se fez, então não se quis desgastar, porque toda mudança é um desgaste, né, talvez haja uma descendência. Então, quando você vê um movimento um pouquinho complicado, um pouquinho muito individual, que foge a um padrão, a um standard, né, aí você diz, aqui vai sofrer com a bola alta, com a bola baixa, aqui vai sofrer com uma mudança de ritmo, né? Você manda uma bola aqui, depois muda o ritmo da bola, e o cara se encrenca porque ele não tem, dentro desse padrão de movimento, uma adequação ao ritmo da bola. Talvez ao fazer correndo não haja uma sinergia, né? E não haja uma coordenação entre esse gesto fora do convencional e fazer em movimentação. Então, sim, você vê algumas coisas meio que fora do convencional, mas por serem fora do convencional, ou dentro do que se chama a conformidade, dentro de um formato, dentro dos conformes, né, daquilo que é aceito, critérios, né, consensos, ali quebra. Ali ou quebra ou machuca, né? Ou quebra ou machuca. Né? Sim. Uma das melhores jogadoras do tênis moderno, né, chama Mônica Seles. Mônica Seles. Mônica Seles foi a que levou a facada nas costas? Foi, né? Foi. Tudo certo. Uma graça, né? Mas ela batia dos dois lados com duas mãos. Pois é, estranho, né? É estranho. Esteticamente não é muito agradável aos olhos. Exigia dela também uma movimentação fora do normal e também um esforço. Mas ela, né, brilhante, né? E muito tempo depois, quando ela se retira, ela confessa assim, puxa, adoraria que meus golpes tivessem sido diferentes, né? Mas eu não gosto de me ver com esses golpes, né? Gostaria de ter um tênis mais elegante, mais clássico, né? Ela disse isso. É interessante, né? Talvez se ela tivesse um tênis mais vistoso e mais elegante, não teria sido a Mônica Seles tão aguerrida como foi por causa, né? Então, você nunca sabe. Fica difícil apontar, pô, esse cara teria sido muito melhor e teria ido muito mais longe se, mas de repente, se tivesse, ele não compensaria com outras virtudes que desenvolveu em função das suas limitações, né? Certo? É um conflito mesmo, né? Puxa vida. Por isso tem que chamar o grau de tolerância, né? Ó, até aqui pode, até aqui também, né? Então, o cotovelo mais, né? Aqui é muito, né? Aqui a câmera gosta, né? Então, mas tem um grau de tolerância e o que se chama uma gama de aceitação. Até aqui eu deixo, mas não. Então, o professor, quer ver? Por outro lado, tem grandes exemplos inspiradores de grandes jogadores que tomaram decisões muito sérias porque sabiam que no futuro isso ia ajudá-los, né? Então você tem um grande jogador chamado Stefan Edberg, príncipe na quadra, um grande goleador sueco. E o Edberg, ele, como bom sueco, fazia esquerda com duas mãos até os 13, 14 anos. Eu não me lembro quem era o treinador, mas juntos decidiram que se o objetivo era ganhar o Wimbledon, ganhar torneios de muita pontuação, jogar na rede, era importante o voleio, a esquerda de uma mão, o slice. Então ele foi para a esquerda de uma mão. Ah, ele mudou? Sim. O Sampras também, né, até os 13, 14 anos, batia com duas mãos e tomou a decisão de ir com uma mão. Não, você quer ganhar o Wimbledon? Sim, eu quero. Então, eu acho que você tem que trocar para uma mão, né? Lá você vai ter que
ter recursos que a esquerda de uma mão vai te dar e de duas não, né? Então ele também mudou, né? O Guga batia mais cedo, né? Com duas mãos, mudou para uma. Aquela esquerda dele é muito linda. Meligeni mais tarde mudou para uma mão. O mais recente que mudou, fez essa mudança de forma consciente, é o Thiem, né? O Thiem também, até seus 13, 14 anos, ele batia com duas mãos, e com o treinador ele tinha um estilo de jogo, né? Também muito conservador, muito seguro, né? Aí o treinador chegou para ele e falou, ele conta, né? Você quer chegar longe? Então, para chegar longe, hoje você é 4 na Áustria. Você vai ter que abrir mão de ser número 4 na Áustria, né? Para ser bom, para ser número 4 como profissional, né? É o número 1. Então, vamos mudar essa esquerda, vamos fazer de uma mão. Em vez de ser um jogador tão defensivo, começar a jogar um pouquinho mais no ataque, né? E hoje ele é um cara super agressivo, né? Então, de 4 ele foi para 20. Então, para de treinar com esse cara, destruir o teu jogo, não é? E tudo mais, né? Mas foi essa decisão que fez o Thiem realmente fazer a grande mudança. Apesar de estar numa zona de conforto muito razoável e conveniente, ele abriu mão, se colocou numa área ruim, contrariado por muitos, né? Colocado em dúvida, mas no fim ele terminou deixando o treinador, né? O Ginter, me fugiu agora o sobrenome, vou lembrar. Terminaram abandonando, né? Muitos anos de trabalho juntos. Ele achou que estava na hora de se independizar, né? Do Ginter. Vou lembrar o sobrenome, austríaco. E hoje ele é treinado pelo chileno, né? O chileno que também foi treinado pelo Ginter, Broco. Ah, é? Sim, também foi treinado. Por isso que houve essa indicação, né? Mas o Nicolas Massu. Isso, Nicolas Massu. Um bom trabalho, grande jogador. Professor, você falou aí, me deu um... Você acha, eu queria saber sua opinião a respeito, você falou de esquerda, do backhand, né? Do backhand. Você acha que são ciclos? Por exemplo, antes era esquerda, o backhand com uma mão. Agora a maioria, né, a grande maioria com as duas mãos, mas tem jogadores aí que jogam com uma mão, o Dominic Thiem é um deles, né? E a esquerda, o backhand com uma mão aí bem super que funciona muito bem. Você acha que são ciclos? Daqui a pouco pode acontecer de voltar os jogadores jogarem mais com o backhand de uma mão novamente? Ou não? Essa tendência deve continuar? Acho que é uma questão cultural, né? Cultura de trabalho. Então você teve ali uma época de grande popularização do tênis, onde muitas crianças começaram a jogar muito cedo. Uhum. E também por causa de alguns jogadores que eram exemplares, né? Estou falando agora dos anos 80, final dos anos 80, anos 90, onde é mais fácil para uma criança bater com duas mãos. É mais fácil. Uma criança de 6 anos é normal que você bata com duas mãos dos dois lados, né? É mais natural? É normal, né? Apesar de raquetinhas por dentro, com o tempo, uma mão vai se soltando e tal. Mas muitos professores, por acharem que com duas mãos é mais fácil, eles terminaram, durante muito tempo, decidindo que a esquerda será de duas mãos. Inclusive porque houve uma tendência de uma construção de tenistas com esquerdas de duas mãos, onde daqui a pouco começam a aparecer tenistas número 1 do mundo com duas mãos, ou tenistas que chamam muito a atenção com duas mãos. Uhum. Tim Courier, André Agassi, Michael Chang, alguns russos, alguns espanhóis, talvez, né? Então começa a entrar um pelotão de jogadores, apesar de sempre ter ali jogadores de mão. E o que é gozado é que, como número 1, você vê ali, né, apesar de entrarem jogadores com duas mãos, Borg, Connors, né? Mas você tem McEnroe, você tem o próprio Vilas, que foi muito bem, não foi um, né? Mas você tem Boris Becker, Edberg, você tem Ivan Lendl, você tem
depois Pete Sampras, depois você tem Boris Becker simultaneamente, você tem outros jogadores australianos como Pat Cash, como jogadores muito bons. A esquerda de uma mão sempre esteve lá, não é? Claro que, como dentro do mundo a escola de tênis mundial ensina com duas mãos, não tem como, contaminou, né? Uhum. Sempre é Guga, uma mão, né? Guga, número 1 do mundo, né? Claro, você teve ali o Moyá, né? Tem outros ali, alguns espanhóis, né? Com duas mãos, embora tenha espanhóis com uma mão também, mas duas mãos começou ali a imperar e a fazer um acampamento muito maior, né? Então, isso termina alimentando, né? Ó, com duas mãos, né? Agora, onde tem esquerda de duas mãos, não tem slice, não tem voleio. E onde tem esquerda de duas mãos, não tem movimento pendular. Então, também não tem o pêndulo do saque. Então, se perdeu um pouquinho do movimento inicial do saque, né? Porque se perdeu a esquerda de uma mão, né? Mesmo assim, Federer, obviamente, né? Ali mostrando para todo mundo, e outros também, Gasquet, né? E outros, tentando botar uma mão e jogar com uma mão, e o pessoal foi começando a entender novamente o valor da esquerda de uma mão, da versatilidade, né, da questão plástica, da questão da variação, do alcance. Né? É claro que é difícil aqui em cima, tudo bem. Né? Mas você já viu aquele canadense, o Shapovalov? Ele dá um salto, ele dá uma pedalada no ar e mete o backhand. Lindo, coisa né? linda. Sim. Alguns faziam isso com duas mãos, Safin fazia isso muito bonito com duas mãos, né? É legal, um salto onde você impulsiona e você deslancha ali, né, o movimento. E o Shapovalov faz muito bem com uma mão, né? Nossa. Canhoto, né? Mas você tem ali, né, jogadores espanhóis, acho que é o Almagro, acho que é o Verdade, né? Jogando com uma mão. O próprio Feliciano Lopes, né? Mais de joga muito bem na frente, né? O Feliciano Lopes. Grande jogador de. Então, a esquerda de mãos. E eu acho que o Federer, obviamente, contribuiu muito para que os Federer treinadores querem jogar com uma mão, né? Então, tem uma nova geração agora, né? com o Thiem, com o Tsitsipas, né? E com alguns outros que talvez não conheçam. Né? O que eu acho é que quando você ensina, se o material ele é leve e a criança vai pegar uma raquete de ping-pong para bater num balão, ele não vai fazer com duas mãos. Se ele vai bater num balão, ele não vai bater com duas mãos. Não vai, certo? Ele vai fazer com duas mãos, levantar um troço que é pesado, né? Agora, se ele quer alcançar e tal, ele vai usar uma mão só. Eu acho que se você começa a ensinar tênis com objetos leves, que o camaradinha use uma mão só, onde ele aprende aqui, desenvolve a musculatura daqui, usa os dois lados do corpo, mão direita e mão esquerda, certo? Tem a questão da lateralidade. Então, acho que ali você constrói, né, uma simetria bacana, mão direita, mão esquerda, palma e costas de mão direita e mão esquerda, cabeceio desse lado, cabeceio desse lado, chuto com a direita, chuto com a esquerda, chuto com o peito do pé, chuto com a parte externa do pé, a parte interna do pé. Então, se dentro da formação tem essa variação, essa versatilidade, acho perfeitamente que esse camarada possa vir a bater esquerda de uma mão. Não tem problema se ele bater com duas, não tem problema se ele bater com uma, não tem problema se ele experimentar e decidir, não tem problema se ele decidiu e amanhã decide por uma mudança. O que eu acho é que não é o professor que vai decidir se ele bate com duas mãos. Não deve ser? Não deve ser? Não, eu acho que não é o professor que decide, olha, todo mundo vai escrever com a direita, ninguém escreve com a esquerda. Porra, e o canhoto? É verdade. Então você tem que dar uma formação democrática e abrangente, onde o cara tente com a mão direita ou com a mão esquerda. Eu não vou dizer se você é destro ou canhoto, você vai dizer com qual mão você prefere. Eu tenho que te dar a opção da escolha. O professor dá a opção da escolha. Isso é um ensino baseado no aprendiz, no aluno. Quando o professor diz, todos vão bater esquerda com duas mãos, aí a decisão quem tomou foi a escola. Todo mundo na hora de sacar vai juntar o pé, sabe? Então você tem que dar a opção da construção do aprendizado. Você tem que dar essa liberdade
de experimentação e de decisão. O professor não tem paciência, ele quer decidir, ele quer resultado imediato. Né? Claro, os pais querem resultado imediato, você não. Então, ensinar é dar tempo para aprender. Né? Fazer com que o cara seja um cara experiente é possibilitar experiências. Experimenta. Aí você vai ser um cara experiente. Você não vai ser um cara experiente porque eu passo a minha experiência em 30 minutos, que eu adquiri em 30 anos. Então, pensar um pouco... Eu me chamaria de fora da caixa. Eu chamaria... Né, pensar com critério, com bom senso. Não é que você decide. Como é que eu posso decidir se você vai jogar de volante ou de ponteiro direito? Experimenta. O que você achou de jogar na ponta? Não tenho tempo de dar a chance do Jefferson experimentar. Hein? Pô, então cria um tempo diferente. Porque teu tempo de ensino, ele não condiz e não coincide com o tempo de aprendizado. Você tem que valorizar o tempo de aprendizado, e não que você não tem tempo para ensinar. Você entendeu? Entendi. Então, uma abordagem, uma tendência moderna do ensino é que ela esteja privilegiando o tempo do aprendiz, a experiência do aprendiz. Hoje fomos no parque, e aí meu filho estava andando de bicicleta. Pô, eu parei ali com o cachorro, do lado de um camarada muito, muito legal, ele joga bumerangue. Eu falei, putz, a vida, né? Parei do lado, ele já veio conversar, né? E tal. Puta, que legal. E aí eu falei, pô, que estranho que você não joga para frente, você joga ali reto e tal. Né? Quer experimentar? Eu falei, claro, né? Aí fui lá e experimentei, pá. E aí, cara, eu já tenho um pouquinho do padrão e tal. E fui experimentando, né? O que é interessante é que cada vez que eu lançava o bumerangue, ele com a maior boa vontade do mundo, ele me dava uma orientação. Peraí, agora fica assim, agora o vento, agora joga para cá, agora joga... Claro, eu, como bom aluno, seguia, né, a orientação dele, né? Mas eu não consegui jogar 2 vezes baseado na minha experiência. Você entendeu? Entendi. Toda vez que eu jogava o bumerangue, ele vinha com uma observação em função da experiência dele. Então, eu não fui capaz de elaborar minha própria experiência. Claro, ele tinha a maior boa vontade do mundo de me ensinar que eu tivesse sucesso. E com a bicicleta, e aí, quer experimentar? Vamos experimentar, né? Eu falei, sim, meu filho... E aí ele falou, peraí, segura assim, não segura essa vez, né? Pô, por que não deixou jogar do jeito que ele, né? Já foi ensinar como segura, antes de jogar. Aí, peraí, fica assim. Aí, então, um excesso de informação, aonde ele quer te ajudar com a experiência dele, mas ele não está permitindo que você tenha a tua própria experiência. Sim. Então, uma coisa importante no processo de aprendizado é você privilegiar e proporcionar e potencializar que o camarada tenha experiências. E não que ele seja uma reprodução das tuas orientações em função da tua própria experiência. Claro que ninguém pode deixar de lado o papel orientador em função da experiência que tem o professor. Mas se você me pergunta o que é mais importante, gerar possibilidades de experiência para o aluno ou transmitir tua experiência para o aluno? Hoje eu tenho total convicção que, como professor, eu tenho que privilegiar a experiência do aluno e não interferir com a minha experiência, a experiência do aluno. Em algum momento vai acontecer. Óbvio, deixa o cara experimentar, deixa o cara ser o protagonista do seu aprendizado. Isso custa muito, isso dói. Para nós, professores, vai deixar ele fazer sozinho? Vai deixar ele errando? Não vai falar nada? Não vai, né? Sabe? É duro. Eu passei muito por isso, eu passo ainda, né? É que hoje eu já me controlo um pouco mais. No que você estava pensando que eu te interrompi? Não, é que você falou aí e eu acho que tem um pouco a ver até com a cultura de criação nossa, né? Porque nós pais, nós não queremos que os nossos filhos sofram. E aí, na hora que a gente vê eles numa situação, a gente quer interferir e meio que dar já o caminho das pedras para ele não sofrer por aquilo. Filho, não faz isso porque aqui você vai se dar mal. Mas para ele ter a experiência de vida dele, ele tem que se dar mal, sei lá, algo que não comprometa
a integridade física dele e tal, né? Mas Claro. ele tem que ter a experiência de vida dele, né? E eu acho que isso se traduz, quando você falou lá de que os jogos traduz a vida, meio que é uma versão do que acontece na nossa vida real, né? Acho que tem um pouco a ver também, né? Que é a experiência do aluno, né? A experiência do aluno. Porque educar é tornar o camarada independente, né? Ah, não faz assim, pô, o moleque sobe na cadeira, desce daí, você vai se machucar. Então, se o pai não deixa a criança arriscar, estava comentando isso dizendo, e a gente, claro, né, não quer que a criança se machuque, mas deixa. Se você deixa, né, esse cara é um cara que, quando adulto, terá iniciativa, terá coragem, né, não terá medo de errar, de se dar mal, né? Para nós é difícil, né? Mas tem que deixar, ó, tenta de novo, né? E se o cara tenta lá, o filho tenta, e aí você já critica, não, você fez errado, tenta de novo, cara. Então tem que procurar ser um pouco menos paternalista nesse momento e claro, né? Atento a toda a questão da segurança, né? Integridade, mas sobe na cadeira, sobe na mesa, fica atento para pegar o moleque antes que caia, né? Mas cai, né? Não tem jeito. Todo mundo rala o joelho, né? Puta, meu filho caiu em carrinho de supermercado, nossa senhora, né? Eu caí, abri aqui o rosto. Ninguém quer isso, né? Ele caiu porque eu peguei um carrinho ruim, né? Foi falha minha, não foi porque ele foi moleque e corajoso, né? Mas foi literalmente uma mancada minha, né? Mas sim, tem que tentar, e quando tenta não pode corrigir, né? Vai, tenta de novo, boa, tenta de novo. Corrige você. Eu lembro de um trecho do livro do Rafael Nadal, que ele conta, ele fala muito do tio dele, né? Do Tony Nadal, que treinou ele, né? E teve um momento que ele fala de chocolate, que ele comia muito chocolate e o pessoal falando, não come chocolate que você pode, né, passar mal. Não. E aí ele insistiu, o tio falou, não, tá bom, deixa ele comer. Aí deu aquela dor de barriga fenomenal dele, aí ele entendeu que realmente não podia comer tanto chocolate. Por aí mesmo. Mas foi com a experiência de vida dele, né? Tem jeito. Todo mundo coloca o dedo na tomada e sente o tamanho do choque, né? Exato. Não adianta, teu irmãozinho, você não lembra, ele tocou, só sentindo para realmente ter essa experiência, essa sensação, né? Então, acho que é por aí, né? Privilegiar a experiência do aluno, muito mais do que o aluno ser um cara que segue a experiência que eu já tenho, né? Interessante. Eu prefiro um pouco mais de alunos desobedientes, criativos, bagunceiros, ousados, né? E eu me diverti com essa autonomia hoje, né? Do que alunos sumamente disciplinados e robotizados né? E que seguem a risca, né? Eu prefiro que o ambiente do treino seja um ambiente que misture a responsabilidade, a dedicação e a consciência e, obviamente, o aproveitamento do tempo. Ninguém tem tempo para perder. Com a descontração e com a experiência e com a desinibição e com a, sabe, né, com a criatividade, com a brincadeira, né? Acho que é um equilíbrio, né? Não pode ser só bagunça, não pode ser disciplina, né? Sim. Tem que ter um elemento caótico ali importante, né? Até mesmo porque no caos está uma nova ordem, né? Quando está ordenado, você tem que gerar um novo caos. Você tem que gerar uma instabilidade, uma bagunça. Se essa bagunça vem do próprio jogador também, né? Para ele construir sua própria ordem, acho que é muito melhor ainda, né? Porque ele é quem transita pela sua bagunça e pela sua ordem. Em algum momento, aqui em casa, a gente tem que dizer, vai arrumar a cama, né? Porque senão, sabe, né? Em algum momento, eu sei que o camarada sozinho, por consciência, né? Ou até mesmo por hábito, né? Ou por exigência própria, né? Que veio de uma exigência ali, ele também vai fazer sua cama. Eu acho, né? Mas, sabe, tem coisas que são importantes de se
estabelecer como ordem, porque essa ordem ela é conveniente, ela é econômica, ela é oportuna, ela é melhor para todos, não é? Ela é uma forma de respeito, né? E uma possibilidade de usou o banheiro, deixa o banheiro limpo, né? Certo? Né? Certo. Saiu do quarto, apaga a luz, né? Então, tirou do lugar, coloca no lugar, né? Mas isso todo mundo tira do lugar e deixa fora do lugar, né? Então, tem coisas que a ordem termina sendo importante para o coletivo, né? Nem se fala para o individual, mas para o coletivo, sumamente, né? Assim como tem horas em que tem que ter a bagunça, né? Olha, eu sou um cara que fui criado com muita disciplina e com muita ordem, né? Então, gostaria de ter sido muito mais bagunceiro, né? Acho que eu sou um bagunceiro com consciência culpada, sabe, né? Não posso ser bagunceiro, né? Então, hoje eu entendo que é muito importante essa questão de permitir que o outro seja mais bagunceiro e tal, né? É claro, não tem consenso quando entra no coletivo e no prejuízo do geral, aí sim, tem que sentar e discutir, né? Mas a bagunça é importante para a ordem, assim como a rotina, né, é importante para quebrar a rotina, né? Não pode jogar de um lado ou sobre o outro, né? E quando você coloca isso dentro a educação física em moldes antigos era uma educação física que construía o caráter, construía a disciplina, construía a ordem, construía a satisfação, construía, né? Sabe, né? Uma educação muito mais voltada para um consenso coletivo, né? O que se espera de você como parte, então, e não como alguém que é um indivíduo também que deve ser respeitado em função das suas diferenças individuais. Então era uma educação física muito mais formadora, né, na questão do caráter. Então ela procurava muito mais alunos disciplinados do que alunos criativos, sabe? Alunos disciplinados do que alunos expressivos, né? Então, ou com sentimentos, né? Então, eu não acredito nessa educação física, né, onde todos são iguais e todos têm que respeitá-lo, pelo contrário, né? Então, isso é uma nova tendência também, né, desse respeito à individualidade, né? Uma questão psicológica, porque nas diferenças é onde a gente soma e a gente também termina aprendendo um com a diferença do outro, né? Então tem que respeitar isso. Isso é uma nova tendência em si. Coisa que num formato antigo conservador não era sequer todos iguais. Né? Verdade. Todos treinavam iguais, né? Todos. Eu acho muito bacana essa questão ali da atualização dos métodos e entender que não é uma tendência, tipo assim, uma nova moda, sabe? Não é um novo exercício, não é um novo equipamento, não é um novo conceito, não é um novo produto de marketing, sabe, né? E amanhã vai por água abaixo e diz, puta, eu não sei para nada, mas venderam muito, né? E agora está encostado na estante, né? Então, eu acho que é legal quando você formata todo um pensamento de uma filosofia que, né, ela dá base para tudo aquilo que você se propõe a fazer de forma profissional, que tem uma sustentação forte, sólida, com argumentos, né, com base científica, com base em estudo e pesquisa, e não, sabe, né, um novo trend, um novo trem, né, sabe, que é temporário e cai por água abaixo e é obsoleto. É sólido. Talvez amanhã tenhamos novas tendências em função de toda uma escola que se criou e que sejam bem-vindas, né? Em função de novas tecnologias, né? Imagina a criança hoje de 4 anos, que há 4 anos já tem um celular na mão, o processo de captação de estímulos e velocidade de reação, e processo cognitivo e associativo desse camarada no uso dessa tecnologia, pô, não é? A gente na rua ficava jogando pedrinha, né?
sabe? Bolinha de gude? Claro, né? O que era legal, né? Né? Mas hoje era o que a gente tinha, né, de referência. Então, esse aluno de hoje, ele tem uma rapidez de raciocínio, ele tem uma necessidade de estímulos, ele tem uma necessidade de competição, né? Tanto é que tem agora essa gamificação como uma nova pauta dentro, né, das estruturas educativas em todos os níveis, né, dentro da universidade, ou no jardim de infância, mas também dentro da corporação, né, dentro da indústria, dentro das relações de trabalho. Né, então, tudo isso faz parte da nossa atualização também. Nada contra aquele camarada que quer ficar no tradicionalismo, né, e funciona, mas funciona para ele, né? De repente ele tem que entender que o público de hoje é diferente. E você tem que estar sempre se acomodando ao público, né? Se você quer ter sucesso na venda, né? Às vezes tem esse efeito vintage, né? Que você vender produtos antigos, né? Mas é muito mais para colocar na prateleira do que para funcionar mesmo, né? Sim. Então, a atualização é importante e tem que ser uma atualização fundamentada, baseada, sólida, que dê uma boa argumentação para tudo aquilo que você decide fazer na hora em que você está interferindo profissionalmente, certo? Professor, a gente está com quase 2h30, pleno domingão aqui gravando. Eu quero te agradecer demais e assim, acho que a gente pode partir aqui para os finalmente. E se tiver alguma coisa, eu dei uma olhada aqui no material, né, que você me mandou, né? Se faltou alguma coisa aqui que eu não te perguntei, se você quiser complementar, fique à vontade. E colocar também onde é que a gente te acha para ver as tuas lives, né? Você tem feito lives aí bem boa. Todos sensacionais. Primeiro que eu tento guardar todos no Instagram, ali na galeria, no IGBT, tá tudo lá, né? Todos são bem-vindos. Tem uma página no Facebook que chama Desenvolvendo o Jogador de Tênis, onde eu também não só jogo as lives ali, mas eu também entro ali com uma produção de informações e publicações que são as que baseiam também os conteúdos das lives. E fico muito agradecido aí com a participação e a curiosidade, né, de todos os que entram e assistem. Então, fico muito honrado com o prestígio de todos. Assim, para finalizar, para talvez fazer um resumo, né, as novas tendências de ensino, inclusive essa teoria, né, essa abordagem baseada na compreensão do jogo, que é uma nova teoria de educação física, né, que surgiu na Inglaterra nos anos 80, foi aperfeiçoada nos anos 90, eu diria que tudo se baseia em todo o suporte que o conhecimento científico da educação física, a partir dos princípios do treinamento desportivo e da ciência do treinamento, vem se colocar a serviço, no nosso caso do tênis, para termos um pouquinho mais de critério e coerência na hora de tomar as decisões ao organizar o processo de ensino-aprendizado e na hora de escolher os mecanismos, os métodos, os exercícios, os estilos de ensino que vão fazer com que nossas decisões, na hora de interferir, tenha algum tipo de fundamentação coerente e argumentável, e não só, vou fazer isso porque me deu na telha, vou fazer isso porque eu vi um filmezinho no Instagram, vou fazer isso porque vi na quadra ao lado, vou fazer isso porque tive uma ideia. É claro que tudo isso pode ser fonte de inspiração e também modelo de imitação, mas o mais interessante é quando todas as suas decisões são fundamentadas em argumentos criteriosos e que você possa explicar, né, de forma lógica, né? Escolhi isso porque me parece que é o mais sensato, porque me parece que dessa forma é o mais responsável, porque dessa forma estou dentro de certos protocolos, né? Então, as decisões elas têm que ser fundamentadas, né? Hoje a gente tem conhecimento científico graças à educação física, graças a toda a evolução científica e tecnológica que tem na área esportiva,
tem um avanço tecnológico fantástico, tem um avanço na construção do espetáculo esportivo, tem um avanço na hora da indústria, né, do próprio entretenimento. Então, a gente tem que também se atualizar e muito, né, em termos de conhecimento científico, para fazer o nosso trabalho muito melhor. Então, se todo mundo se atualiza, desde o camarada que constrói equipamento, o camarada que filma, o camarada que vende, o camarada que constrói a quadra, o jogador, né, que faz de tudo para atualizar, né? Então o professor tem a obrigação de estar totalmente atualizado em termos tecnológicos, científicos, acadêmicos, né, para que o nosso trabalho seja o mais profissional possível. Porque há uma atualização constante. Os recursos, celular, filmagem, sites. Então, essa atualização é importante e que o professor esteja atento à sua formação e justamente ao conhecimento que ele possui para poder organizar melhor, né? Eu sempre uso, né, a palavra com critério, né, com argumentação, as suas decisões. Então é isso que a gente tenta fazer e é isso que a gente tenta também servir de exemplo e de inspiração para que todos procurem andar por essa trilha, né? E desejar sucesso a todo mundo. Inclusive, por mais que você tenha conhecimento, protocolos, uniformidade, argumentos, né? O professor sempre tem o seu, não só direito, óbvio, né? Mas também a sua possibilidade de ser ele mesmo, de ser como professor, um camarada que desenvolva a sua própria individualidade como professor, e que se utilize de todos esses mecanismos e jogue com eles em função da sua individualidade e não menos da sua intuição também. Porque a intuição está em pauta. Porque se todos os alunos são diferentes, então para cada aluno, para cada situação, é possível que haja uma decisão diferente, argumentada, criteriosa, né, consciente, responsável, então, né, mais diferente. E muitas vezes entra o elemento intuitivo, né? Peraí, eu acho que vamos tentar por aqui, porque a intuição ela é tão importante quanto todo o conhecimento e fundamentação que a gente possa ter, né? Eu acho que não tem nenhum sentido se você não despertar também o teu potencial intuitivo, né? E, lamentavelmente, na nossa educação, a gente está muito mais voltado para o conhecimento do que para o desenvolvimento da intuição, né? Da expressão, né? Essa parte a gente está devendo, a gente não sabe muito bem como, né? Então, essa parte também é muito importante, né? Desenvolver, né? Aliás, duas, com responsabilidade e toda vez que o professor está ali tentando uma coisa ou com critério, ou com intuição, ou com ambos, ou jogando, ele também está num processo de experiência onde ele está aprendendo. Por isso, toda vez que a gente está ali na sala de aula ou na quadra, a gente termina a nossa aula agradecendo os alunos porque eles nos deram a possibilidade de ter mais uma experiência como professor, né? Que legal. Então nos deram a experiência que fez com que, como professores, sejamos um pouquinho mais experientes, né? Então, também terminamos melhorando como professores por causa dos alunos que temos à nossa frente. Então, a gente está sempre experimentando, e isso é bom, com mais, com menos critério, né? Às vezes com mais ousadia, às vezes com mais responsabilidade, não pode cair menos que a responsabilidade, mas sempre colocando um processo intuitivo e criativo a todo o conhecimento científico, que aí tem muito mais graça, né? Sim. Tem muito mais sabor, né? Quando você não faz a receita, né? Você não cozinha pela receita, aí você põe um toque pessoal, né? Amanhã você faz diferente. Então, isso é legal, né? Que cada um desenvolva a sua própria cozinha, não é? De receitas conhecidas e também das que ele mesmo inventa e apronta. Jefferson. Boa analogia. Eu te aluguei 2h30, hein? Imagina, para nós aqui, tenistas, foi uma aula, né? Foi um workshop. Eu te agradeço. Workshop a gente não precisou pagar, isso que é legal.
Professor, então, mas o legal, o que eu costumo falar para os convidados é que o podcast Tenistas em Ação, ele é um canal que dá voz para os professores, para os ex-jogadores profissionais, né, os treinadores, né, todo mundo que está envolvido no tênis de alguma forma, para que possa se expressar, contar suas histórias, suas experiências, e a gente compartilhar isso. Acaba sendo um fórum e é conteúdo de qualidade para todo mundo, né? Tem coisas que às vezes a gente aprende de uma forma equivocada ou ouviu falar de uma forma não embasada. Então é importante que vocês, né, que estão aí, que são estudiosos, que estão no dia a dia dentro da quadra ensinando, que vocês falam para que a gente possa saber realmente de onde vêm as coisas, por que elas são assim. Então, por isso que a gente faz questão de trazer pessoas como você, né, para que contribua, né, para o mundo tenístico. E sirva até de reflexão para quem não é do tênis, né, quem é do futebol ou quem é de uma outra atividade, também dá para pescar coisas aqui, né? É um prazer contribuir. E todo exercício de comunicação e de falar também é um exercício de você estar descobrindo um pouco quem você é, né? Então, ou seja, que não é só passar a informação para outros, mas é também você estar fazendo um exercício interno pessoal também, né? Então, estamos sempre aprendendo, e essa oportunidade que você dá para todos nós de nos expressarmos e nos colocarmos, certamente é uma oportunidade para cada um de nós, pelo menos para mim também, de experiência e de aprendizado, né? Uhum. Então, não me coloco numa posição em que estou passando informação para que outros aprendam, né? Pelo contrário, né? Estou me colocando numa posição de quem ultimamente está aprendendo, né? Com isso aqui que a gente está fazendo, né? Legal. Então, eu que agradeço a oportunidade, e se as informações são úteis, eu fico muito feliz em compartilhar. E são informações que a gente vem adquirindo e desenvolvendo ao longo do tempo por causa do convívio com os outros, né? Então, isso que é fundamental. Aprendemos porque estamos com outros, né? Quando estamos sozinhos, não aprendemos a estar sozinhos, né? Sim, isso é verdade. Muito ruim, né? Então, todo aprendizado é uma experiência coletiva, né? Isso que é bacana, né? Então, professor e aluno estão sempre aprendendo juntos, né? Então, isso é importante destacar e até mesmo evidenciar, né? E é o que é bonito no processo. Legal, professor. Então, assim, te agradeço mais uma vez. A gente está aqui no domingão. Parabéns pelo teu trabalho. Obrigado, professor. Obrigado a todo mundo. Thelma. Obrigado ao Tácito, todo mundo que participou aí, que mandou perguntas, mensagens, ou que não mandou, mas que acompanhou aí. Obrigado, gente. E até uma próxima, professor. Até mais. Abração. Obrigado. Tchau, tchau. Tenistas em Ação. Uma sacada de podcast. Este podcast foi editado por Jeff Guimarães.